Pergunta do Alex da Rádio CBN. Mancini, o Matheus é líder em assistências do Atlético na temporada, vice-artilheiro do time e hoje começou no banco de reservas. O porquê da opção pelo Everton Felipe e se você se arrepende de ter começado com ele? Não me arrependo. No jogo diante do Flamengo todo mundo elogiou, então é muito fácil depois de algumas partidas a gente está tendo que questionar a atuação do jogador. É óbvio que o Everton hoje ele teve uma falha no gol do Goiás, né, no primeiro gol do Goiás, mas eu não me arrependi não, acho que tomei a decisão correta. O Matheus também é um grande jogador, teve a oportunidade de jogar no jogo contra o Internacional também. Acho que os dois são importantes, a gente não pode abrir mão de ninguém. O momento agora é de recuperação, nós temos aí jogos importantes essa semana, a gente tem que estar focado nisso daí. Pergunta do Pedro Henrique Geninho, da Band News FM. Wagner, como você vai fazer para recuperar esse Atlético depois da segunda derrota seguida, sendo esta em um clássico? E por que depois daquela vitória contra o Flamengo, o time não conseguiu encaixar mais um bom futebol? O time até fez um bom futebol diante do Sport, acabou sendo lesado em função da expulsão do Dudu. Nós vimos bem na partida e depois, óbvio que houve uma queda e teve o gol de empate do Sport no final. Aí a equipe saiu por 2 vezes, jogou lá diante do Inter, fez um bom primeiro tempo, caiu na segunda etapa, acabou perdendo a partida. Hoje fez um bom jogo, a gente não pode de maneira alguma tirar isso daí do contexto da partida, mas é óbvio que errou em 2 lances fatais, o Goiás aproveitou muito bem. Eu não sou um cara que fico falando muito de estatística, mas hoje a estatística jogou muito a favor do Atlético. Um jogo de praticamente aí 70, 80 minutos no campo do Goiás, mas infelizmente é o resultado que conta, né? Então nós temos que aceitar e o mais rapidamente mudar o panorama já na quinta-feira diante do São José e contra o Ceará no domingo. Pergunta da Natália Freitas. O Atlético foi surpreendido pela pressão do Goiás no primeiro tempo e se faltou a intensidade dos outros jogos? Não teve pressão do Goiás. Nós tomamos 1-0 numa saída de bola onde nós podíamos armar uma saída rápida de contra-ataque e após um passe errado veio o chute de fora da área. Enfim, o atleta do Goiás foi muito feliz na batida, acabou fazendo o gol. Mas eu acho que houve um pouco de lentidão, embora a gente tivesse maior posse de bola ao longo de todo o jogo, nós não soubemos aproveitar a posse de bola com velocidade, a intensidade realmente caiu. Agora o Goiás fez o gol cedo na partida, acabou se colocando de uma forma defensiva o jogo inteiro porque o resultado era favorável a ele. E aí a coisa ficou muito mais difícil, a bola ficou muito no pé do nosso sistema defensivo e essa lentidão aí realmente acabou atrapalhando. Pergunta do Juliano Moreira, da Rádio Bandeirantes. Mancini, essa dificuldade e a falta de eficiência nas finalizações tiram o seu sono? Olha, tira o sono de todo treinador, porque você ter oportunidade de gol é o que conta no futebol, né? A partir do momento em que você tem a oportunidade e faz o gol, a tua chance de vencer a partida é muito grande. É óbvio que isso tem nos incomodado bastante. A equipe hoje teve inúmeras oportunidades até para chegar ao empate e virar a partida, mas infelizmente não foi feliz no último passe, não só na finalização como no último passe também. Alguns lances foram erros de chute a gol e outros lances foram erros daquele último passe não encaixado, né? Que nós temos que tentar corrigir. É lógico que toda equipe tem a sua limitação, mas nós temos que evoluir. Aquilo que foi apresentado na partida diante do Flamengo tem que ser visto também nas outras partidas. Pergunta do Felipe André, do Jornal Hoje. Qual o motivo da saída do Gilvan e a escolha pelo Oliveira, que em tese joga pelo outro lado? O reserva dele não seria o João Vitor? O Gilvan preocupa para o jogo da Copa do Brasil?
Não, o Gilvan não teve nada, o Gilvan tomou um cartão amarelo e foi opção minha, a retirada para a entrada de um jogador que tem um passe mais qualificado para que a gente acelerasse um pouquinho a movimentação dessa bola. Eu, na resposta anterior, falei sobre a lentidão, então foi exatamente para suprir essa lentidão e que a gente tivesse uma saída de bola mais qualificada e um pouquinho mais rápido, mais intensa. Pergunta da Paula Parreira, do Jornal Popular. O jogo do Atlético é de bola no chão, troca de passes, para assim chegar ao gol do adversário. Hoje teve mais posse de bola, mas não pressionou e até optou por chuveirar na área. Por que o jogo do Atlético não funcionou? Eu acho que a equipe chuveirou pouco na área. Nós não tivemos assim um grande número de bolas alçadas na área, até porque em determinado momento a gente abriu mão desse atacante de área até para ver se nós tínhamos uma movimentação maior. Eu acho que o Atlético, volto a dizer, fez um bom jogo. Ele foi lento em alguns momentos na partida e por isso ele não conseguiu mais chances de finalização, mas nós finalizamos 16 vezes a gol, é um número bom, importante dentro de um jogo de 90 minutos, de 100 minutos, né, com os descontos, mas é óbvio que hoje faltou um pouquinho de intensidade, volto a dizer, aquele último passe onde a gente estava sendo feliz e que nesses últimos 2 jogos a equipe teve uma queda de rendimento nesse sentido. Fechado, muito obrigado. Da Rádio Bandeirantes. O Atlético começou muito bem a Série A do Campeonato Brasileiro. Faltou transpiração para o time hoje? Como você frisou, né, começamos bem com a vitória do Flamengo, mas assim, a vitória do Flamengo já é passado, né? A gente não pode viver apenas da vitória do Flamengo, até porque a gente sabe que o campeonato são mais 19 adversários, né? Mas a gente sabe que tem que melhorar bastante. E já tivemos 2 tropeços já fora de casa, um empate em casa, então a gente sabe que tem muito a melhorar ainda, claro. E é momento agora de tranquilidade, porque não pode se desesperar. O campeonato está no início, mas não podemos aceitar essas derrotas de hipótese alguma, até porque no meu modo de ver, a equipe teve volume de jogo, teve mais situações que o adversário, procurou o jogo mais que o adversário, mas infelizmente saímos derrotados, né? Onde uma derrota dói muito, ainda mais em cima do nosso maior rival. Isso aí vai demorar para poder curar essa ferida, mas a gente vai batalhar e vai trabalhar bastante para poder dar a volta por cima. O presidente Adson Batista disse em entrevista à Rádio Sagres que faltou ao Atlético encarar a partida como um clássico. Você concorda? Em algumas partes, sim. Em algumas partes concordo, porque eu acho que a gente deveria ser um pouco, não que não foi aguerrido, né, mas deveria ser um pouco mais aguerrido, encarar o jogo realmente como uma decisão e de repente a gente pensou que iria ganhar o jogo de qualquer forma e nem jogo de videogame é assim, né? A gente sabe que o futebol é jogado dentro de campo e que quem for mais fatal para poder concluir a gol que vai ganhar a partida automaticamente. Então, na noite de hoje, a equipe até em termos de jogar jogou, mas não aproveitou as oportunidades e acabamos que saímos derrotados, onde mais uma vez que essa derrota está doendo bastante. O que falar para o torcedor após 2 derrotas, sendo que o próximo jogo é uma decisão da Copa do Brasil? Pois é, né? E é por isso que eu falei que tem que ter tranquilidade. A gente pede desculpas para o nosso torcedor, não só para o nosso torcedor, né? Para o clube em si, né? Então isso não é uma derrota que, como eu falei, dói muito. Essa é a palavra correta, uma palavra que dói bastante, mas a gente sabe que na quinta-feira já temos uma outra decisão, onde nessa decisão a gente não pode perder de jeito nenhum e sim dar a volta por cima, claro, com respeito ao São José, mas temos que ir lá para poder vencer o São José, respeitando sempre. E, consequentemente, já no outro final de semana já temos o Ceará aqui, onde também temos que pontuar. Então, assim, não está sendo vida fácil, a gente sabe disso. E a gente espera, não só eu, mas toda a equipe evoluir, né, como num todo, para que podemos, com certeza, aí, somar pontos e não estar brigando nessa parte de baixo da tabela, que a parte de baixo da tabela, teoricamente, ninguém vê, né? Então, a gente quer fazer
um trabalho muito bom aqui no Atlético, onde a gente vinha fazendo, né? E vem fazendo, claro, não é 2 derrotas que vai nos colocar para trás. Então a gente vai esperar e estar muito focado e empenhado para que possamos ganhar os próximos jogos. Obrigado, Edson.